Muito bom dia na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa manhã eu quero aqui deixar um versículo da palavra do Senhor para todos amados, que os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Diante de tantas provações, tribulações, situações em que devemos ficar mais por casa diante dessas epidemias que vêm circulando pelo mundo, vamos ficar nessa manhã com esse versículo, que os que confiam no Senhor, eles não serão abalados. Passe o que passar, passe a maré que passar, se você pode reunir em reuniões, em cultos, momento que pode reunir, sua fé está de um tamanho. Se você não pode participar de cultos, de reuniões, a sua fé continua da mesma forma. Ao contrário, aumentando mais ainda, segurando na presença do Senhor. Porque a importância é nós confiarmos no Senhor. Mas algo que eu quero nessa manhã meditar com os amados é que existem alguns obstáculos que impedem o avivamento na vida da pessoa. E tem muita importância de nós sermos pessoas, buscarmos avivamento na nossa vida espiritual. E existem muitas coisas que impedem. E há poucos dias eu gravei um vídeo falando de um dos pontos que atrapalha é não perdoar. E isso é isso é sério. Quando a pessoa não consegue perdoar o outro, buscar abrir o coração para perdoar, existe uma barreira muito grande para ele não alcançar o objetivo na presença do Senhor. E não perdoar é um dos pontos, primeiro ponto para se tornar um obstáculo para o avanço do avivamento. Mas o segundo ponto é acalentar a iniquidade. Que é isso? A iniquidade destrói o poder do avanço do avivamento. Eli, por exemplo, o sacerdote, ele foi usado por Deus para treinar Samuel, desde os seus primeiros anos de vida até adulto. Samuel estava destinado a tornar-se um dos maiores profetas do Senhor. Um dia, ele ungiria Saul, primeiro rei de Israel, e a Davi, o maior rei dessa nação. Mas Eli também criou 2 filhos indignos, que estão entre os homens mais desprezíveis de toda a Bíblia. Eles zombaram do templo, dos sacrifícios oferecidos ao Todo-Poderoso. Esses jovens literalmente cometeram adultério dentro do templo e seu pai falhou em corrigi-los e discipliná-los. O Senhor finalmente fez o que ele deveria ter feito, certo? Deus não apenas interrompeu a óbvia iniquidade dos filhos do sacerdote, mas também pôs fim a toda a linhagem dele. Os perversos filhos de Eli foram punidos por seu pecado, e o profeta caiu e quebrou seu pescoço quando recebeu a notícia. Assim, sua linhagem terminou de forma bastante amarga. Então, essa história de Eli, ela deveria ser um alerta assustador aos pais, quando não devemos tentar encobrir ou consentir os pecados de nossos filhos. Deus sabe o que eles estão fazendo e vê a nossa falha em corrigi-los. O Senhor não pode ser enganado ao distrair-se quanto à real condição espiritual da nossa vida. A palavra hebraica para acalentar é rash, entre outras coisas, significa fitar, olhar com alegria, desfrutar ou experimentar algo.
Isso é uma tragédia. Quando você olha, observa e acalenta aquilo, se alegra em alimentar daquilo onde passa a destruir, a impedir do avivamento acontecer na nossa vida. Dos caminhos, então, para nós arrepender-se de todo o pecado, renunciar-se todo o pensamento que o leve de volta ao pecado e ocupe-se da santidade, guarde seu coração e não permita que a iniquidade encontre abrigo em sua vida e em suas afeições. Uma atitude permissiva em relação ao pecado resulta em uma tolerância cada vez maior à iniquidade. Lembre-se de que o avivamento jamais fluirá se estiver bloqueado pela desobediência. Muito bem. Então, esse segundo passo que impede o avivamento na nossa vida, na vida de um cristão, na vida de uma igreja, na vida de uma comunidade, é acalentar a iniquidade. Então, não perdoar é um passo. Segundo passo, acalentar a iniquidade. Que Deus abençoe neste dia, que possamos se jogar cada vez mais no braço do Senhor, na presença de Deus, e tenha uma boa sexta-feira, um bom final de semana na presença do Senhor. Amém? A paz.